de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor pra te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Tudo que tenho quero te dar, meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor, como sacrifício de louvor. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, 24 de abril, segunda-feira, 17ª semana do ano. Hoje nossa leitura e reflexão no Salmo de número 110. Salmo de número 110. Aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem para nós darmos início então à leitura. Desde já não se esqueça, compartilhe o vídeo com os seus conhecidos, com pessoas que você tem acesso nas redes sociais, para que possam acompanhar conosco a leitura e também a meditação, a reflexão da Palavra de Deus nessa manhã. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, tá bom? E acessar o canal, o sininho. Se não é inscrito, se inscrever, ou então incentivar outros a fazer o mesmo. Então a nossa reflexão nessa manhã. Vamos começar aqui juntos. Muito bem, aqui estamos.
Minha palavra para vocês nessa manhã: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É por causa da misericórdia do Senhor que estamos aqui iniciando mais uma semana e devemos ser gratos a Ele por isso. O Salmo de número 110, meus queridos, é um salmo messiânico, o que significa que fala da vinda de um Messias ou de uma figura salvadora. O salmista começa declarando que o Senhor disse ao seu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo ou ponha debaixo dos seus pés. Então essa declaração é uma profecia da vinda do Messias, o ungido, que se assentará à direita de Deus e conquistará todos os seus inimigos. Ao longo do Salmo, o escritor fala do poder e da autoridade do Messias e de seu papel como rei conquistador. Um dos temas chaves do Salmo de número 110 é a ideia da autoridade divina. O salmista fala do Messias sentado à direita de Deus, que é uma posição de grande honra e autoridade. Tá? Ele também fala do papel do Messias como rei conquistador, que derrotará todos os inimigos e estabelecerá o seu domínio, o seu trono sobre toda a terra. E esse tema da autoridade divina ecoa por toda a Bíblia e nos lembra que Deus é a autoridade suprema no universo e que todas as outras autoridades derivam o seu poder dele por sua permissão e vontade. Outro tema importante do Salmo é a ideia do sacerdócio do Messias. O salmista fala do Messias como sendo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E esta é uma referência a uma figura sacerdotal antiga mencionada no livro de Gênesis. Então a ideia do sacerdócio do Messias é significativa porque ela enfatiza o seu papel de mediador entre Deus e a humanidade e sugere também que ele oferecerá um sacrifício em nome do seu povo. E esse tema também ecoa em toda a Bíblia e nos lembra que Jesus é o mediador supremo entre Deus e a humanidade e que ele oferece um sacrifício pelos nossos pecados, ou seja, ofereceu a sua própria vida. Então aqui nós vemos pelo menos 4 características que são relacionadas à pessoa de Cristo. A divindade, Davi, o rei terreno, testemunha a conversa entre Deus, Yahvé, e o rei eterno Adonai. Então quando diz, o Senhor disse ao meu Senhor, seria aqui a conversa entre Deus Pai e Deus Filho. Tá? E durante esse diálogo, então, Deus Pai pede que o rei, que é o Senhor Jesus, aguarde um pouco até para que o seu governo se estabeleça. E nós estamos aguardando isso acontecer futuramente. O seu governo fala sobre o domínio de toda a terra que lhe pertence e lhe pertencerá para sempre, e todos os seus inimigos serão derrotados. O seu sacerdócio eterno, superior ao sacerdote instituído pelos levíticos, que era sujeito ao tempo e circunstâncias naturais. E também de que ele é juiz de toda a terra, autoridade para julgar todas as questões que são relacionadas à vida e à humanidade. Toda essa autoridade foi dada a Jesus. Ele é o justo juiz que estabelecerá, então, a justiça de Deus. Então, guarde isso, Jesus estabelecerá a justiça de Deus sobre a terra e recompensará cada um segundo as suas obras. O Salmo 110, ele está inserido no contexto de 1 Crônicas, capítulo 17, e 2 Samuel, capítulo 7, onde Davi ora ao Senhor pedindo a bênção dele sobre a sua descendência, para que sempre houvesse, então, a descendência da sua parte, para que eles pudessem reinar em Israel. E lembre-se que isso lá atrás nós vimos, foi uma promessa do Senhor sendo feita, então, a Davi. Ok? Muito bem. Então, tendo esta introdução, vamos à leitura do texto bíblico, que inicia dizendo o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Então todos os inimigos seriam humilhados e colocados debaixo dos pés de Jesus. O Senhor disse ao meu Senhor, o Senhor Deus então disse ao Senhor Jesus. Ok? Então chegará o tempo que ele vai então se assentar nesse trono. Então o salmista escreveu aqui que ouviu uma conversa entre o Senhor e o mestre, de Davi,
que era o Senhor nosso Deus. Então, claramente, isso distingue dois membros da divindade aqui, né? Jeová se referindo a Deus Pai e Adonai referindo justamente a Deus Filho, o Messias ungido de Deus, tá? Então, o Senhor, né? Nosso Deus, Jeová, disse ao meu Senhor, Adonai, Jesus, ok? Então ele deveria fazer isso até que Jeová subjugasse então todos os seus inimigos, tá? Jeová ordenou que o Messias se sente no lugar de honra, que é a sua direita. E a sua direita fala então sobre poder e sobre autoridade. E que ele deveria então fazer isso até que Jeová subjugasse os inimigos do Messias. Então Jeová permitiria que o Messias governasse sobre todos eles, e isso está reservado para o futuro. Nós cremos nisso pela fé, tá? Versículo 2: o Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião, você governará seus inimigos. Então, lembrando que Sião fala sobre a cidade de Jerusalém, e que ele governará, então, mais uma vez aqui reiterado, sobre todos os seus inimigos. Versículo 3: quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia como o orvalho da manhã. Versículo 4: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim, quando o Messias vier para governar os seus inimigos, o seu povo se unirá voluntariamente ao seu reino. Tá? Eles serão santos, em contraste com os profanos, a quem o Messias então irá subjugar. Mas eles serão como jovens guerreiros, ou seja, fortes e enérgicos. Eles serão como orvalho no sentido de serem frescos, numerosos e uma bênção de Deus. Ok? Então Jeová fez aqui uma afirmação da maneira mais definida possível e não mudará da ideia. O Messias será um sacerdote para sempre, na ordem, né? Ou seja, a maneira de Melquisedeque, que literalmente significa rei de justiça. Então essa é a primeira referência nas Escrituras a essa ordem de sacerdotes, né? E Melquisedeque então governou Salém, que literalmente significa cidade de paz. Então o antigo nome de Jerusalém, onde Davi governou também durante muitos anos, né? Então Melquisedeque também era um sacerdote do Deus Altíssimo. Assim ele era tanto um rei como também era um sacerdote, tá? Então quando fala a respeito de Melquisedeque, ele era rei em Salém, mas também era um sacerdote, tá? Versículo 5: o Senhor está à sua direita para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia da sua ira. Castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Então, a vitória do Messias sobre os seus inimigos será grande e é definitiva. Ou seja, Davi viu o Messias presentemente sentado à mão direita, né, de Deus Pai. O Messias, então, também, quando ele fala aqui a respeito desses se refrescando no riacho, retrata justamente a sua renovação de forças. Jeová, então, Deus Pai, exaltará o Messias por causa da sua vitória, né, que será gloriosa. Diz que o seu caminho será vitorioso, diz aqui o texto bíblico. Então, a revelação posterior nos ajuda a entender, então, que o Messias voltará à terra com os seus santos. Ele governará a terra por 1000 anos. Isso está em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 10, e nós cremos que ali o texto é literal e não uma fantasia, tá? Então, a Epístola aos Hebreus expõe justamente esse salmo e nos fala sobre esse conteúdo, né, aqui mencionado no salmo de número 110. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui um salmo com 7 versículos, né? Um salmo pequeno. Durante essa semana, todos eles serão salmos curtos, né? Em detrimento, às vezes, de salmos mais compridos, como nós vimos a semana passada. Ok? Então, nós vamos, de acordo com esse tempo, não vamos aqui também ficar tomando todo o tempo, né, de forma desnecessária. Então, o que nós temos aqui como aplicação para os nossos dias é que, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus na figura de um servo que deu a sua vida para nos salvar, contrariando as expectativas da época, né?
que muitos pensavam que Jesus iria assumir o trono israelita, que ele iria expulsar os romanos da Judéia, né, ali de Jerusalém, e trazer paz ao seu povo e ao mundo inteiro. Então, na verdade, até hoje Israel vive sem paz, sem o domínio pleno da sua própria terra, terra da promessa, sem o controle de Jerusalém de forma completa e sem um rei da descendência de Davi. Então veja bem, esse povo, um povo que é a menina dos olhos de Deus, um povo escolhido, a palavra do Senhor diz que eles estão numa situação ainda realmente muito ruim, né? Porque eles não reconhecem Jesus como sendo seu Messias. Então, vive sem paz, vive sem domínio pleno da sua terra de promessa, sem o controle completo de Jerusalém e sem um rei, né, da descendência de Davi. Então, como Deus não mente e sempre cumpre aquilo que ele promete, é certo que a esperança do salmista aguarda o seu inevitável cumprimento. Quem será esse próximo rei da descendência de Davi? O Senhor Jesus. Não haverá outro. Então, por isso, nossa esperança reside no retorno de Jesus a Jerusalém, para que a partir dali ele então traga de volta os israelitas espalhados pelo mundo e estabeleça o seu reino sobre todo o mundo. Então ele vai aglutinar as nações, mas também vai reunir e aglutinar as funções de rei divino sobre toda a criação e também rei de Israel que governa sobre todas as nações, tá? Então essa esperança, além de nos encher de coragem para continuar servindo a Deus em um mundo que é muito hostil ao Evangelho, nos dá também um senso de responsabilidade de viver de maneira compatível com o caráter do nosso Rei. Aguardando então essa bendita e gloriosa esperança que é a volta do Senhor Jesus, para que então nós possamos governar com Ele sobre toda a terra. Ok? Isso se fará para que a sua palavra se cumpra. E é nisso que nós cremos. E por isso então nós estamos aqui apregoando essa palavra, né? De forma a que realmente aqueles que nos ouvem possam entender o que o texto bíblico está apresentando e que nós possamos então entender de que esse capítulo messiânico nos fala sobre questões futuras que ainda não aconteceram. Era futuro para o salmista e continua sendo futuro para nós, porque isso acontecerá no fim dos tempos, tá? É assim que cremos e você pode, em lendo a palavra de Deus, ter todo esse conhecimento a respeito dessas grandes verdades, ok? Que Deus então possa abençoar o seu dia, possa abençoar o nosso dia, que nós possamos então crer nesse Deus maravilhoso e saber do seu trabalho e saber de que ele é rei, de que ele também é sacerdote e saber de que o Senhor voltará, né, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Ele veio e viveu aqui de forma humilde e humilhante, mas ele voltará gloriosamente como rei sobre toda a terra e sobre todo o universo. Então, creia nesse Deus, que é um Deus tão grande, mas que se relaciona conosco, seres tão pequenos, inferiores, tão miseráveis, mas ele tem prazer, né, em se relacionar conosco. E tanto que entregou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer no seu e no meu lugar. Mas ele quer ter esse relacionamento contigo, né, com cada um de nós, para que possamos assim expressar a cada dia gratidão e louvor por aquilo que ele fez, né, e tem feito por nós durante todos os dias. Tá bom? Que Deus o abençoe, que tenha uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos então com o Salmo de número 111. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, que nós possamos estar firmados nas promessas do Senhor, sempre confiantes de que o Senhor, ó Deus, não mente, mas cumpre toda a tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, estar alicerçados nessa verdade e firmados no Senhor a cada dia. Oramos assim pedindo a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar os queridos. E amanhã, então, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. E repito, não se esqueça, dê o seu like, ative o sininho, né, compartilhe essa mensagem com quantas pessoas você puder,
para que possam saber de que nós temos um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, que se entregou por todos nós, mas que voltará um dia para governar sobre toda a terra, tá? E que nós sejamos então súditos do seu reino e que possamos assim demonstrar, né, toda a nossa confiança nessa palavra que é bendita e que é gloriosa, tá bom? Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, meus queridos. Até amanhã.